derrota, ele se sente derrotado, ele se sente caído ao chão, a sua vida está sem perspectiva, e então ele está ali derramado diante do Senhor. Talvez envolva sofrimento físico e espiritual, mas certamente envolve derrota e humilhação. Essa questão de derrota e humilhação pode ser o resultado de uma crise, de um problema, de uma circunstância que se abateu sobre ele. Então ele se sente derrotado, ele se sente humilhado, como também pode ser uma escolha dele. Ele escolheu se humilhar diante do Senhor. Ele escolheu colocar a sua boca no pó, a sua alma no pó, para estar diante de Deus ali da maneira correta. De qualquer forma, de uma maneira ou de outra, aquilo que agrada ao Senhor é o coração quebrantado. Aquilo que chama a atenção de Deus é quando o ser humano abre mão do seu orgulho, que é um pecado, e consequentemente de outros pecados, como a gente viu o André fazendo aqui. Essa pessoa se joga diante de Deus sem ter argumentos, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus com argumentos, com reivindicações. Por que eu? Por que não desse jeito? Por que não daquele jeito? Por que não agora? Nós chegamos diante de Deus querendo reivindicar algo, como se tivéssemos alguma coisa de bom. Mas toda vez que tentamos passar pela porta, a campainha toca e denuncia que o estado do seu coração é pecaminoso. O Facebook, a internet, os blogs revelam pessoas que sabem de tudo, têm resposta para tudo, têm modelos para tudo. Essas pessoas são o oposto do que é o salmista. O salmista chegou à conclusão de que ele não tem respostas, de que a situação é complicada, de que se ele não se quebrantar diante do Senhor, não há muita expectativa de vida para ele. Se nós queremos avivamento em nossa vida, se nós queremos avivamento em nossa igreja, nós precisamos de quebrar-nos diante do Senhor. Assumir que dependemos dEle. Nós precisamos de Deus. Mas uma das vantagens da tristeza e das provações é que essas situações nos levam à oração e à intimidade com Deus. Eu ouvi uma frase em uma das traduções bíblicas que eu li, uma anotação de margem, me chamou a atenção, de que o pai da família tinha problema com álcool, e toda vez ele criava aquele problema, até que o menininho um dia virou para a mãe e falou assim: mãe, será que o diabo é burro? Porque toda vez que o pai chega assim nesse estado, a gente vai orar mais. O diabo deve ser burro, porque ele acaba perdendo nisso, a gente fica mais perto de Deus. Os problemas nos aproximam do Senhor. E saiba que se há problemas na sua vida por esses dias, é porque Deus quer você mais perto dEle. Ele permitiu esse ataque do diabo, para que você acordasse. Às vezes a gente não percebe isso. A gente acha que, vamos dizer assim, é uma falta de educação da parte de Deus, deixar que logo eu, passe por algum problema. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você carrega na sua mochila. Deus sabe o que há de orgulho e de arrogância, e que precisa ser extraído da sua vida. É preciso depender de Deus. Quando estamos no pó, nós procuramos Deus da maneira certa. Nós nos sentimos apegados a Ele, ficamos horas aos pés dEle. Até mesmo somos atraídos à palavra. Queremos respostas, ansiamos por ouvir algo da boca do Senhor. Em consequência disso, a palavra de Deus preserva a vida, renova a vida, aviva a nossa vida. O segundo texto fala de um pedido de ajuda para que nós desviemos o olhar da vaidade. Vaidade é o que é vazio, é coisa sem valor, é mentira, vaidade está ligada com mentira, porque você
valoriza algo que não existe, algo que não tem condições de durar muito tempo. A vaidade é engano. E é isso que está ao nosso redor. Nossa vida praticamente é devotada à vaidade, da aparência, dos costumes, dos valores, dos bens que temos. Enquanto nós ficamos fixos nessas coisas, que são feitas de pura aparência, elas nos enganam. Nós começamos a pensar que isso são coisas reais. Há pessoas que se matam tanto, trabalham tanto para ter um carro melhor, para ter algo melhor na sua vida, estragam a sua família, estragam a sua saúde, não vivem, de repente convidam a morte para chegar mais perto. Trabalhou e morreu. Nunca desfrutou do seu trabalho. Isso é tão comum nos dias de hoje. Virou um valor. Vivemos buscando aparência. Eu já contei a história do pescador para vocês, que quando encontra um empresário, esse empresário, até uma propaganda parecida com isso na televisão, o empresário fica perguntando para ele: por que você não pesca mais? Por que você não trabalha mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais um barco, para ter melhor condição de vida e poder investir, abrir uma empresa, ganhar muito dinheiro? E o pescador começa a perguntar: mas para quê? Mas para quê? Mas para quê? E no final das contas o empresário diz: não, porque depois que você tiver tudo isso, que você tiver muito rico, que você tiver realizado com todos uma empresa grande, aí você pode se aposentar e vir pescar. E o pescador responde: mas é isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Eu já estou pescando. Aí a gente percebe o engano, a mentira dessas coisas de valor. Você luta tanto por elas e elas escapam entre os seus dedos. A vida passa, a saúde passa, e hoje em dia é tão comum, a família passa. E nós temos que orar para que os nossos olhos deixem de contemplar a vaidade e pedirmos que Deus avive as nossas vidas no caminho dele. As coisas que nos enganam são inúteis diante das grandes dores da vida e da morte. Lendo várias histórias, acompanhando histórias de pessoas em estado terminal, eu não conheço nenhuma história de alguém que quis ficar segurando o volante do seu carro, ou o guidão da sua moto, ou ficar segurando um pacote de dinheiro na mão, ou então ficar com uma passagem para o Havaí na mão. A pessoa que está morrendo, ela quer segurar a mão de alguém querido. Muitas pessoas, por perderem ou usarem de modo errado a sua vida, acabam ficando sem nenhum querido por perto. Elas não se importam de segurar a mão de um estranho. Quem trabalha com capelania já viveu essas situações, já viu isso, de segurar a mão de um estranho, porque ele quer segurar a mão de alguém. Relacionamentos são mais importantes do que coisas. Quantos relacionamentos você estragou esse ano por causa de coisas, de valores que são absolutamente vazios? É interessante que neste versículo e no próximo, algumas traduções que falam que existe uma promessa aqui. O Senhor promete renovar nossa vida. Enquanto estamos no seu caminho, Ele vai nos renovar. No próximo versículo, o salmista chega à conclusão de que a consolação, a sua consolação, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus transforma a morte em vida. E novamente uma promessa, né? A palavra de Deus tem o poder de realizar o milagre da vida. Tem uma tradução que diz que a palavra nos rejuvenesce. Interessante isso. Quem tem relacionamentos com Deus, a vida se renova. Você enfrenta tristeza, hoje discutimos na escola dominical sobre paz e alegria, e como nós precisamos disso, e como isso é diferente das circunstâncias. Você tem tristeza, você tem problemas, mas a alegria de ser salvo, a alegria de saber para onde ir, você tem um centro na sua vida que é de alegria e paz. Então você pode às vezes sair desse centro por causa de uma turbulência, mas você retorna a ele. Existem pessoas
que o centro da sua vida é desespero, que o centro da sua vida é ausência de paz, é tristeza, é angústia. Por isso que essa pessoa dá tanto valor para as coisas, porque as coisas tentam, ele pega as coisas assim e fala assim: olha, isso me torna alguém melhor, mas só que não torna, e ele fica tentando mais uma coisa. Aí ele casa, ou ela casa, e aí ele fica tentando ter mais alguém fora do relacionamento, e mais alguém. É essa a nossa sociedade, vida de aparências, buscando encontrar aquilo que você, que é cristão, tem de graça, a todo instante, a todo momento, que é amor, alegria e paz que vem do Espírito Santo para o seu coração. E você pode dizer amém a isso, porque isso é algo, um presente de Deus, é algo maravilhoso, dá estabilidade na vida. Você não tem mais que viver atrás de situações de angústia, de desespero, de falsas aparências. O Senhor te supre, o Senhor dá aquilo que você precisa, você é consolado. Há um milagre aqui de vivificação, de avivamento. Eu queria falar rapidamente sobre esse homem, que eu tirei algumas coisas de um material chamado Revista Fé para Hoje. É uma revista virtual. Se você quiser, me mande um e-mail que eu mando essa revista para você. Jonathan Edwards viveu em 1703 a 1758, pregador, teólogo, missionário aos índios americanos, é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, foi professor universitário, fundador, o primeiro presidente da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que é uma das mais famosas lá. E ele foi um grande estudioso sobre avivamento, mais ainda, ele viveu um avivamento, né? E ele deixa algumas lições sobre avivamento. Ele teve 11 filhos, e 11 filhos que viveram na presença do Senhor. Ele teve um trabalho teológico muito abrangente. Ele tem um sermão que é considerado um verdadeiro clássico da literatura americana, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um homem, quando ele pregou esse sermão, eu já contei isso aqui, as pessoas se agarravam nos bancos da igreja para não cair no inferno, desesperadas, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando nós tínhamos o curso básico, nós lemos esse sermão numa aula, e foi uma sensação muito forte. Ele era um homem muito inteligente, muito sábio, e um homem que vivia na presença do Senhor. Ele tem algumas coisas, por exemplo, como foi cantado, como foi falado pelo Ministério Único, pelo Paulo, na música, em vários momentos, o centro das atenções tem que ser Deus. Se o avivamento é caracterizado por isso, gente, no Brasil não existe avivamento, existe muito barulho, por nada às vezes. Tem muita igreja inchando e não crescendo. O avivamento é caracterizado pela ênfase em Deus e não no homem. No avivamento a gente não ouve falar do grande homem de Deus, a gente ouve falar do grande Deus, daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa. É Ele, é dirigida toda a honra. O texto de Efésios 1:10 diz: fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O centro da igreja é Cristo. O centro da sua vida tem que ser Cristo. Aí sim, paz, alegria, amor, são resultados constantes. Para Deus estar no centro, o que nós precisamos? Segundo Jonathan Edwards, profundo senso de incapacidade e de dependência de Deus no coração. Primeira coisa, para você viver um avivamento, para a sua vida sair do lugar comum, para você deixar de ser medíocre, e perdoe-me dizer isso, mas é verdade, para você deixar de ser cretino diante de Deus. Tem gente que é suja diante de Deus, como finge. Gente, isso é muito feio. Para você deixar de ser essa pessoa, comece sentindo isso, você é incapaz de mudar. Eu aposto com você, você não consegue viver uma semana de modo digno.
Você não consegue viver uma semana sem andar de modo sujo, sem esquecer de Deus. Sabe por quê? Porque sem Deus nós não podemos. Temos que ter esse sentimento. Eu sou incapaz, eu dependo de Deus. Se Deus não agir na minha vida, não vai acontecer nada. Se o Senhor não interferir, as coisas vão de mal a pior. Senso de incapacidade. Convicção da nossa pecaminosidade. O André sonhou essa pequena peça que ele fez aqui. E é bem isso. A personagem, ele teve senso de que era pecador. Ele teve que tirar a sujeira de dentro da sacola. Confessar o pecado. Ele percebeu que diante de Deus não vale a pena fingir. Você tem que ser o que você é de verdade. Consciência de que toda experiência religiosa é fruto da atuação do Espírito. Um dia, pode ser hoje, pode ser qualquer dia, o Senhor vai atender as nossas orações. E aqui dentro, vai começar a haver pessoas que não vão conseguir assistir um culto sentadas ou de pé, mas vão precisar ficar de joelhos. E aqui nesse púlpito vão vir pessoas dizer e confessar o seu pecado contra o seu irmão, o seu pecado contra Deus, contra a família, contra a ética e um monte de outras coisas mais. Não porque eu vou produzir isso, mas porque o Senhor vai produzir isso. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. E quando pessoas aqui estiverem debaixo dessa unção, as pessoas que estão lá fora vão começar a vir aqui dentro, porque essa igreja vai pegar fogo. E todo mundo é atraído por um incêndio. Nós precisamos do incêndio do Senhor, a começar dos nossos corações. Continuando, essa experiência religiosa, ela transforma, santifica e capacita a amar e honrar a Deus. Você não fica o mesmo. Você é mudado. Os seus relacionamentos são mudados. A sua rotina do dia a dia é mudada. Você vai perceber que o seu lugar de trabalho é lugar sagrado. Você vai perceber que a sua família é lugar santíssimo. Você vai perceber que os seus relacionamentos têm que passar pela presença do Senhor, têm que ser tocados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Você vai abrir a boca para reclamar, para murmurar e vai abençoar. Porque isso é obra de Deus, não é nossa. E Deus vai fazer isso, porque Ele quer, porque o mundo precisa. Na semana que vem nós vamos orar pelos policiais militares, policiais civis, pelos guardas municipais de nossa cidade, que estão morrendo a troco de nada. Crianças estão morrendo a troco de nada. Nós vamos clamar pela nossa sociedade, para que Deus faça aquilo que o ser humano não consegue fazer. Faça aquilo que nem as autoridades de segurança conseguem fazer, que o governador, nem a presidente consegue fazer. Porque para acabar com essa violência tem que mudar o coração. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Santifica os pecadores. Quanto mais consciente do seu pecado você se torna, mais perto de Deus você anda. Quanto mais consciente do seu pecado, mais você tem essa capacidade sobrenatural de amar e honrar a Deus. O Eliezer tem usado muito essa expressão de que a pergunta agora não é a respeito do amor de Deus por você. Essa questão está resolvida. Deus ama, mostrou na cruz o seu filho que foi insultado, pisado, traído. Não dá para descrever toda a violência contra ele. A gente nunca vai entender, a gente canta isso. Nunca saberei o preço. Deus já mostrou que ama, mas você ama. Não tenha pressa em responder, porque senão você corre o risco de ser hipócrita. Não tenha pressa em dizer, eu amo o Senhor. Responda isso na segunda-feira. Responda isso na terça-feira. Responda isso quando te derem uma propina. Responda isso quando te falarem para fazer uma coisa errada. Responda isso quando te aconselharem a mentir.
Responda isso quando você tiver que assumir o seu erro, o seu pecado, a sua atitude errada. Responda isso no dia a dia. Senhor, eu te amo, por isso eu assumo o meu pecado, assumo o meu erro. É no dia a dia que a gente vai mostrar que ama e honra a Deus. Duas coisas sobre essas manifestações, o próximo slide. As manifestações exteriores. Quando Deus age, Ele não segue nenhuma agenda. Não existe avivamento batista, ou presbiteriano, ou pentecostal. Avivamento é avivamento. É fora do controle. Não dá para ditar regras. Se o Senhor quiser usar alguém com língua, segundo o que a palavra diz, com intérprete, Ele vai usar. E ninguém vai segurar o Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser usar alguém com cura, Ele vai usar. Mas essa pessoa não vai ganhar dinheiro com isso. Não vai aparecer na televisão. Não vai marcar horário para curar. Ela vai agir quando Deus mandar. No momento de Deus. O avivamento da parte do Senhor. Ele se vê. De todas as formas, em todos os lugares. Mas quer saber de uma coisa? Isso não é importante. Essas manifestações, experiências, não são um sinal fiel de espiritualidade. Porque tem gente imitando isso há tanto tempo, até em centros de macumba. Não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, os dentes de ouro que surgiram por aí. O primeiro lugar que surgiu um dente de ouro, que houve essa manifestação, foi em um centro de Umbanda na Bahia. O diabo imita, o diabo faz. Esses sinais, por mais que sejam presentes, não há problemas quanto a eles, mas eles não são sinais de que isso realmente é uma experiência maravilhosa com Deus. Sabe por quê? Porque as manifestações extraordinárias não são nem prova de conversão ou santidade. O que autentica, o que de fato mostra que isso é uma obra genuína de Deus, é a vida prática. Gente, quem disse isso é um homem que gastava de 4 a 6 horas por dia em oração. Ele orava sozinho, ele orava com a família, ele orava com a esposa, diariamente. Um homem que se extinguia em oração. Um homem que foi usado por Deus no avivamento de forma tremenda. A igreja dele triplicou de número em pouco tempo. Um homem que não tinha problema em ver grandes manifestações do Senhor. E olha, unção do riso, unção disso, daquilo, já haviam naquela época, no século XVIII. Não tem nenhuma novidade nisso. Mas Jonathan Edwards chegou à conclusão de que o que importa não é você falar em línguas, ou você curar uma pessoa, mas a dignidade da sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Isso é sinal da manifestação do Espírito de Deus. Isso é sinal de que a língua é de Deus. Isso é sinal de que a cura é de Deus. É a vida transformada. Não dá para dar ênfase nessas coisas, que são muito interessantes, muito atraentes, e esquecer do mais importante, como você vive. Como você vive, tanta coisa tem acontecido por aí, de gente sendo usada por Deus para fazer sinais e maravilhas, e ser um adúltero sem vergonha, cafajeste, desonesto nos seus negócios. Como isso pode ser de Deus? Isso é do diabo. É do diabo. E a gente se ilude. Olha, aconteceu isso, mas vamos ver como que é a vida dele. Ele não se impressionava com isso. Uma obra verdadeira do Espírito, próximo slide, produz uma mudança radical na natureza de uma alma que se expressa em um comportamento novo. A pessoa revela Jesus naquilo que ela faz. Novos hábitos são implantados na sua vida. É interessante a metodologia, o próximo slide. Mais um. A metodologia desse pastor. Sabe como que a gente deve procurar avivamento? A gente deve orar por avivamento e deve expor a palavra de Deus.
E o que mais? Mais nada. Um estudioso de avivamento, alguém que viveu avivamento, a preocupação dele era oração e Bíblia. Simples. O Evangelho é simples. O ensino de Deus é simples. Orar e ler a Bíblia. Não precisa de nada mais do que isso. Porque se você orar com sinceridade e ler a Bíblia com humildade, o Senhor vai falar com você. Na sua casa. Não precisa nem ligar a televisão. Não precisa esperar o próximo domingo. Deus vai te visitar na sua casa. No avivamento, próximo slide, somos conduzidos a reconhecer a soberania de Deus. É Deus quem faz. As coisas espirituais ficam reais. A verdade de Deus fica irresistível. No avivamento, somos conduzidos a um grande senso de nossa indignidade. Isso nos leva a um arrependimento profundo. Irmãos, nós temos que confessar como igreja que há muito tempo que a gente não se arrepende pelos nossos pecados. Que há muito tempo a gente não tem uma experiência profunda de transformação com Deus. Sabe por quê? Quanto tempo você não chora porque você mentiu? Há quanto tempo você não chora porque você fez mal para alguém? Você foi estúpido com alguém? Há quanto tempo você não põe o seu rosto no chão e treme todo diante de Deus dizendo: pequei, Senhor, pequei contra ti. Nessa semana não li tua palavra. Nessa semana não te procurei em oração. Há quanto tempo você não chora por causa do seu pecado? Mas quando o Senhor vier, e Ele está vindo, você vai ser quebrantado. Eu vou ser quebrantado. Nós, como igreja, vamos ter a oportunidade de confessar os nossos pecados com muita tristeza, com muito choro. No avivamento também, em próximo slide, somos tomados por um desejo pela manifestação da glória e do poder de Deus. A fé fica mais forte. No avivamento temos um sentimento de que Deus está sempre olhando para nós. Às vezes a gente tem algumas músicas, a gente pede para que Deus olhe para nós. No avivamento a gente tem a certeza de que Ele está olhando o tempo todo. Você vai fazer um negócio, Deus está olhando para você. Você vai conversar com alguém, você sente o olhar do Senhor sobre você. Como uma criança. Criança, quando está fazendo arte, parece que ela sente pelo cheiro o olhar do pai. Ela percebe que tem alguma coisa estranha no ar. No avivamento nós vamos aprender a perceber o olhar do nosso Deus o tempo todo. E como que a gente vai agir diferente? Saber que Deus está olhando. Você sabe disso, não sabe? Amém? Mas você vai sentir isso. Amém. E a coisa mais importante que eu queria dizer, Jonathan Edwards, ele experimentou tudo isso a partir da sua casa. Não venha buscar avivamento aqui na igreja. Não vá buscar avivamento nos programas de televisão, de pastores televisivos. Não vai atrás de igreja XYZ. Mas busque o avivamento dentro da sua casa. Se você está sozinho, continue orando pela conversão da sua família. Se já tem gente cristã na sua casa, ore por avivamento junto com essa pessoa. Busque o avivamento dentro de casa. Veja a manifestação do Senhor dentro da sua casa. Porque o que adianta ver o avivamento do Senhor lá fora, lá na igreja, lá nos ministérios, lá na obra missionária, se esse avivamento não estiver dentro da minha casa? O avivamento que eu espero começa pelo retorno do meu filho aos pés do Senhor. Quebrantado, arrebentado se for preciso, mas entregue nas mãos do Senhor. Na minha casa eu quero esse avivamento. E eu quero ver esse avivamento na casa dos irmãos também. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós confessamos aqui a nossa nulidade, o nosso fracasso, a nossa falta de condições de experimentar do Senhor qualquer coisa que seja boa e verdadeira. Oh Deus, nós nos acostumamos, ó Pai, nesse tempo todo, a viver de migalhas, Senhor.
Oh Deus, como nós nos contentamos com migalhas, preocupados com isso ou aquilo no culto, quando o culto é para o Senhor, não é para a gente, preocupados com a vida do outro, e sem olhar para o pecado na nossa vida. Deus nos perdoa por sermos tão medíocres, tão impuros, tão cheios, ó Pai, de coisinhas pequeninas, de vaidades, coisas enganosas. Oh Deus, perdoa essa igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nos sentimos alguma coisa. Olhamos para a nossa semana, planejando o que vamos fazer, o que vai acontecer, quando o Senhor pode simplesmente decidir levar-nos essa noite. E aí, o que sobra? Oh Deus, se somos teus filhos, vamos para os teus braços. Mas se somos meramente aparência, oh Deus, o nosso lugar também está assegurado lá no inferno. Perdoa os nossos pecados como igreja, Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de avivamento. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais uma música pela banda, pelo Ministério Unique. Depois nós vamos ter o Íbica News. Eu acho que a gente está passando um pouquinho do horário. Bastante. Perdão, irmãos, mas uma música pelo Unique. Aí o Íbica News vai ter 8 minutos, vai ser um pouco mais longo hoje. Tenha um pouquinho de paciência e depois estaremos encerrados. Deus abençoe sua vida. Lembre-se de orar por avivamento. Lembre-se de vir na quinta-feira agradecer o que Deus tem feito. Preciso aprender a descansar, a confiar no seu amor. Eu preciso aprender que não sou nada sem o teu amor. Se no vale da sombra da morte passar, a paz que excede todo entendimento passará comigo. Oh, e aquele que vivia em mim morreu. Matei todo o meu eu pra Cristo viver em mim. Vem com teu rio muda o meu coração, Senhor. Eu preciso do teu avivamento em mim. Transforma o que sou naquilo que tu queres pra mim, Senhor. Eu descanso em ti. Eu preciso aprender a descansar, a confiar no seu amor. Eu preciso entender que não sou nada sem o teu amor. Se no vale da sombra da morte passar, a paz que excede todo entendimento passará comigo. E aquele que vivia em mim morreu.
vem com teu rio, muda meu coração, Senhor. E aquele que vivia em mim morreu, eu matei todo o meu eu, pra Cristo viver em mim, viver em mim. Amém. Passa para quem? Oi? Ah. Boa noite! O Ibica News começa agora. Vamos então às notícias dessa semana. Segunda, Parque das Nações, casa do Mateus e Jussara. Zanaga, casa do Toninho e Leonor. Terça, Jardim Ipiranga, Santa Bárbara do Oeste, casa do Saulo e Badawi. Quinta, Nova Odessa, Nova Americana. Informações com Zenaide. Sexta, Homens. Informações com o Celso. E Tim, casa do Sandro e Viviane. Sábado, Jovens, casa da Isabela. E aí, você tem o que agradecer? Tem pedidos a fazer a Deus? Ou deseja apenas adorar o Senhor dizendo quanto você o ama? Então venha participar nessa quarta do culto de oração, que essa semana será exclusivamente de oração. Não perca. Quinta, o culto de ação de graças. Vocês sabiam que quase todos os países do mundo comemoram um dia especial para agradecer a Deus pela colheita no ano? Pois é, uma das comemorações mais antigas é a dos judeus, a chamada Festa dos Tabernáculos, que você pode ler lá em Levítico 23, 39 e 41. Deus mandou os judeus fazerem esta festa para lembrar tudo de bom que Deus tinha feito por eles. Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graça é um grande feriado, sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Tudo começou em 1621, quando um pequeno grupo de crentes, chamados de puritanos, comemoraram sua sobrevivência. Tinha saído da Inglaterra por não poderem cultuar a Deus livremente. Quando chegaram em 1620, eles não tinham nada e quase todos morreram de fome e frio. Com a ajuda dos índios, os que restaram conseguiram sobreviver e resolveram então dar graças a Deus através de uma festa que durou 3 dias. Desde então, virou tradição. É uma data, e essa data foi incluída no calendário americano. Aqui no Brasil, algumas igrejas fazem o culto de ação de graça também no mês de novembro. A virtude da gratidão está em toda a Bíblia. O salmista exclama: bom é render graças ao Senhor, ou entrai por suas portas com ações de graças. Assim, no render graças a Deus é tão antigo quanto a humanidade. Com tudo isso, venho convidar a toda a igreja para esse dia tão especial, dedicado a agradecer a Deus por tudo em nossas vidas. Em tudo e por tudo devemos dar graças a Deus. E continua o calendário de oração. Nessa semana será quarta e quinta às 7 horas. No mês de dezembro acontecerá o Congresso das Déboras. E o Ibica News quis saber mais a respeito desse congresso, conversando com a líder do ministério. Confira. Olá, nós estamos aqui com a Erlete, ela é coordenadora do Desperta Débora, ela vai falar a respeito de um evento que vai acontecer em dezembro. Erlete, conta pra gente como que vai ser esse evento. A paz do Senhor, irmãos. Nós teremos um congresso, 2 dias de congresso, será o dia 1 e dia 2, congresso da família. Por isso nós estamos aqui para convidar
a você pai, você mãe e os filhos, todos que estejam aqui na igreja no dia 2, que nós vamos aprender muito com a pastora, a preletora que vai vir, que se chama Sheila Boechat. Essa pastora, ela é engajada no projeto do Desperta Débora, como que é? Sim, ela é coordenadora do Desperta Débora da igreja de Vila Entre Rios, no Rio de Janeiro. Bom, mas eu já fiquei sabendo, aqui com a Irlete, ela já falou pra gente aqui, vão ser 2 dias, é isso? Conta pra gente como é que vai ser essa preparação dos 2 dias. Vai ser um dia onde, como que vocês vão fazer, o que as pessoas podem esperar disso? Então, nós vamos estar fazendo um arrastão no Parque Ecológico e ali no Horto. E eu quero convidar as mães, os pais, para estar ali naquele dia, a partir das 9h30 da manhã. Nós vamos pregar o Evangelho, né, na maneira que der para a gente fazer. E estar orando por alguns que na hora nos procurar. E vamos ter também um estudo com a pastora, ali debaixo das árvores, um momento bem descontraído. E depois vamos terminar com um delicioso piquenique. Elete, e domingo vocês vão finalizar, vai ter culto, como é que vai ser? Vai ter, a gente pode esperar uma coisa mais, sei lá, a gente sabe quando você faz alguma coisa pra gente, a gente sabe, toda a igreja sabe que é bem preparado, né, gente? Então a gente quer saber, vai ter alguma programação especial no domingo, como que vai ser? Domingo nós vamos fechar com chave de ouro. Na escola, na EBD, nós vamos fazer um escolão, né, onde ela vai trazer um estudo maravilhoso para todos nós, para toda a igreja. E à noite ela vai terminar o congresso, que o tema é Famílias Renovadas com a Mente de Cristo. Então não perca, venham assistir, venham participar, que você só tem a ganhar. Que será para crescimento, nosso crescimento espiritual e para a renovação das nossas famílias. Até mesmo porque nós estamos vivendo, né, uma época assim muito conturbada, com muita violência, com as mães muito preocupadas, os pais muito preocupados com os filhos. E o que você pode deixar para o pessoal que está aí assistindo a gente aí, a respeito das Débora, que é um trabalho sério, e porque eu gosto muito daquela frase lá, como é que é? Mães de joelhos, filhos em pés, né? Então, o que você pode deixar para esse pessoal? E se é essa mensagem mesmo que vocês querem levar? Porque a gente está passando por momentos difíceis nesses dias aí, a gente está vendo a violência aí fora no Brasil todo. Bom, nós queremos preservar nossos filhos. Nós queremos, com o nosso ministério, estar pondo a cada dia nossos filhos aos pés do Senhor. Porque os nossos filhos são herança do Senhor e nós não podemos perder a nossa herança de forma nenhuma. Nós temos que guardá-las, cuidar bem da nossa herança. E é isso que nós queremos que os pais lá de fora também entendam, porque lá fora está muito triste de ver, a gente sai à noite e vê como tem jovens perdidos. E a nossa obrigação é estar intercedendo por esses jovens e também pedir a Deus para que não deixe que os nossos filhos se contaminem com o que está rolando lá fora. É isso aí. A gente fica por aqui com esse convite, então compareça no dia 1 e 2 de dezembro. Vamos lá dar essa força, vamos lá ajudar esse ministério e dar uma força aí para esse ministério, tá bom? Toda a igreja está convidada. Arlete, obrigado, tudo de bom, viu? Obrigada a todos vocês e eu conto com a presença de todos, hein? É isso aí, pessoal. Vamos todos participar desse evento. E no dia 9 de dezembro, no Lar Batista, estará promovendo vendas de lasanha para ajudar a manter o lar. Os interessados procurem o Saulo e comprem a sua lasanha. Hoje a cantina é para o Ministério de Música Luminares, para ajudar na viagem para o Ceará. Ajude lá esse ministério. Ficando por aqui com mais um Íbica News. Lembrando que estamos nas redes sociais. E se você quiser dar alguma informação, é só mandar um e-mail para ibicanews@ibica-americana.org.br. Esperamos seu contato. Gostaria de agradecer a todos os nossos visitantes. Desejamos a todos uma ótima semana. Que Deus abençoe. Fique com Deus e boa noite.